nos chamando de volta a Ele. Verdade. Eu quero compartilhar com os irmãos duas passagens. Uma de 2 aos Coríntios 5 e outra de Hebreus. Vamos começar por essa de Hebreus. Ouça. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Eu quero ficar com a primeira metade, que diz então: como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora, vamos ver na segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: ora, 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém. Em Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz. Então aqui é o Senhor se dirigindo ao povo. E aqui no 6,2 diz que eu te ouvi, é o Senhor ouvindo ao povo. Então existe uma ação de Deus para com o povo e uma ação do povo para com Deus. O povo clamou ao Senhor e o Senhor falou ao povo. No versículo 2 do capítulo 6, 2 aos Coríntios, quando diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Isso diz respeito ao clamor do povo de Israel quando eles eram escravos no Egito, quando eles estavam lá debaixo de opressão.
Se os irmãos lembrarem a história, o Egito não era o lugar do povo de Deus. 500 anos antes desse clamor, ou melhor, 400 anos antes desse clamor, o clamor de alguém que está debaixo de escravidão, 400 anos antes, a situação não era essa. Qual era a situação? José tinha se tornado governador do Egito, e havia grande fome em toda a terra, e por conta de José ter interpretado o sonho do faraó a respeito de 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, ele foi colocado na posição de governador. Então o faraó procurou alguém, quer dizer, nem procurou, né? De imediato ele já nomeou José como uma pessoa adequada para administrar o Egito nessa crise que se anunciava. Haveriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de grande fome. O faraó ficou muito impressionado com toda a sabedoria de José, por ele ser capaz de trazer revelação ao sonho, e de imediato já o achou qualificado para ser aquele que administraria o Egito, que era a grande nação daquele tempo, naquele tempo de crise. E logo o nomeou governador. E de fato, José se colocou de uma maneira muito sábia. E nos 7 anos de fartura ele fez provisão. E nos 7 anos de escassez, ele não só proveu o Egito, proveu as pessoas, mas como também enriqueceu demais a Faraó e o próprio Egito. Era de fato o presidente que nós precisávamos para o Brasil. É o que a gente está precisando, é de um José. E naquela situação, então, José foi extremamente exaltado. E a família dele, que também estava numa situação de penúria, que tem aquela história toda dos irmãos subirem ao Egito, eles sobem então ao Egito por causa daquela situação de fome. Mas a terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó não era o Egito. Por mais que naquele momento o Egito pudesse ser a situação de escape para a família de Jacó. Então Jacó era pai de José, e eles estavam lá em Canaã, padecendo aquela fome. José é exaltado no Egito, lá leva a família, que na época a palavra nos diz eram 70 pessoas, os leva para o Egito, para passarem aquela situação de fome, até que a situação fosse embora. E como José gozava de privilégios muito grandes, ele preparou o melhor lugar do Egito para a família dele, e nem podia ser diferente, na posição exaltada que ele estava. E ele levou aquela família dele para um lugar chamado Terra de Gósen. Então ali a terra era boa e as coisas prosperavam ali. Mas eles se esqueceram que a terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó era aquela da qual eles saíram, e deveriam ter saído temporariamente. Mas eles acabaram por ficar no Egito e se esqueceram do plano de Deus, se esqueceram das promessas e se acomodaram naquela situação do Egito. O Egito na Bíblia, irmãos, tem sido entendido como uma figura do mundo. E não é conveniente que o povo de Deus esteja no mundo. Mas o mundo tem seus laços.
para nos fixar na terra do Egito e não na terra da promessa. João, na primeira epístola dele, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, quando nós falamos do mundo, nós não estamos falando só em pecado, nós estamos falando em coisas que nós necessitamos, como o trabalho, a obtenção de sustento. Mas nós temos que entender que tudo isso faz parte de um sistema que não tem a ver com Deus. O Senhor tem nos chamado para sermos cidadãos do reino dos céus, que é muito diferente do mundo da terra. Mas nós estamos no mundo da terra, mas o nosso coração tem de estar no reino dos céus. Então Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz para nós termos as coisas como se não as tivéssemos. Os que usam o mundo como dele não usassem. Nós temos que usar o mundo, não é? Temos que usar o mundo pelo menos para trabalhar. Mas e nós acabamos obtendo coisas. O que João nos diz é: não coloque nas coisas do mundo o seu coração. Não só não colocar o coração não só nas coisas que são evidentemente pecaminosas, mas enfim, todas as coisas do mundo que podem nos envolver. Certos confortos que não são pecaminosos, mas que podem nos envolver e nos tirar da graça do Senhor. Ou até mesmo o trabalho excessivo. Todas essas coisas nós temos que estar considerando diante do Senhor e pedindo que o Senhor nos ajude e nos guarde de sermos envolvidos com essas coisas ao ponto de negligenciarmos a graça do Senhor para conosco. Então, voltando aqui para o capítulo 6, versículo 2: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então esse foi o clamor do povo, que deveria ir ao Egito e sair do Egito, mas que por fim acabou permanecendo no Egito. Então o Senhor providenciou uma maneira para tirá-los do Egito. Os anos foram se passando, José foi sendo esquecido, e diz que até que chegou um ponto de um faraó que não levou em conta a história de José, mesmo porque já tinham passado 400 anos. E o que aconteceu? Aquela família que desceu lá com 70 pessoas, agora são mais de 1 milhão ou 2 milhões de pessoas. Em 400 anos eles se multiplicaram de uma maneira extraordinária. E esse faraó agora não tem mais a generosidade daquele faraó que colocou José naquela posição. Esse faraó agora começa a se revelar, e é assim que a maioria dos estudiosos da Bíblia consideram. Esse faraó começa a ser agora um tipo do próprio Satanás opressor. Então, se o Egito revela o sistema mundano, Faraó revela Satanás, o opressor, aquele que quer nos manter escravos de um sistema mundano, escravos do Egito. Então, aquele Faraó dos dias da opressão, 400 anos depois, temendo o tamanho que aquele povo tomou no meio da nação do Egito, considerou: puxa, se esse povo dentro daqui do Egito se alia com algum inimigo vindo de fora, nós estamos destruídos. Então nós não podemos deixar esse povo livre por aí não.
temos que dar trabalho para eles, e trabalho escravo. Aí começa a opressão, aí perdeu a graça. Aquele Egito maravilhoso perdeu a graça. A palavra do Senhor no Novo Testamento nos chama a sairmos do mundo. Amém. A entendermos o que é o mundo. E entendermos o que é o reino de Deus. Amém. Entendermos o poder corruptor do mundo, como que o envolvimento com o mundo destrói a nossa vida. Destrói por quê? Porque ele é regido pelo príncipe desse mundo, que é Faraó, ou que é Satanás. E Satanás não tem outro propósito para conosco, senão matar, roubar e destruir. Então o nosso envolvimento com o mundo, por mais prazeroso que possa parecer, esconde uma intenção maligna, ou revela uma estratégia maligna, que é por fim destruir a nossa fé, e com isso destruir a nossa própria vida. Então o mundo e Satanás são coisas plenamente identificáveis. Um tem a ver com o outro. O mundo procede de Satanás. Satanás é o governador desse mundo. Então o Senhor permitiu que o mundo colocasse, ou melhor, que o Egito e Faraó colocasse opressão sobre o povo. Irmãos, opressões nunca vêm de Deus. Ah, mas Deus não disciplina. Irmãos, a disciplina do Senhor, ela é libertadora. Sempre é libertadora. A disciplina do Senhor, ela sempre é salvadora. Amém. Se for necessário o Senhor nos disciplinar, isso sempre vai ser para a vida. Amém. E é muito diferente da opressão maligna e da opressão do mundo. Então, quando nós nos sentimos oprimidos, quando nós nos sentimos, vamos dizer, desanimados, irmãos, isso é evidência de um processo de destruição. Não é Deus que está fazendo. A disciplina do Senhor, até mesmo a vara do Senhor, e até mesmo como fala Hebreus 12, os açoites do Senhor vão tirar de você ações de graça. Sabe, criança, quando está aprontando muito e não sossega senão na hora que toma uma meia dúzia de varada, ou às vezes basta uma, aí a criança relaxa e fica até dócil. Não é assim? A criança está naquela agitação, você fala para, e não para, está acelerada. Ela, que nem dizia minha mãe, você está pedindo para apanhar. Está mesmo, né? E Provérbios diz isso: quem poupa a vara aborrece o filho. Então, até quando o Senhor nos açoita, aquilo traz paz, a criança relaxa, passa aquela aceleração, aquela alucinação, aquela agitação. E assim também, às vezes nós ficamos agitados, o mundo e tantas coisas, e pensando tantas coisas, não é? E estamos apegados ao mundo, agitados com o mundo, e isso com o mundo. Às vezes é indo atrás das coisas do mundo, às vezes é oprimido pelas coisas do mundo. Às vezes nós não começamos a deixar de estar nas reuniões, deixar as orações, deixar a leitura da Bíblia. Às vezes é porque estamos indo atrás dos prazeres do mundo. Mas às vezes é porque o mundo está nos oprimindo. Então, tanto a sedução para os prazeres do mundo, quanto a opressão do trabalho excessivo, dos problemas excessivos, né? Filho dando problema, trabalho dando problema, dinheiro dando problema, carro dando problema, chefe dando problema, marido dando problema, mulher dando problema. Todas
procede do Senhor. O reino de Deus é de paz, é de amor. Então, quando nós estamos assaltados por tantos problemas, irmãos, opressão não procede do Senhor. Muitas vezes a gente ouve alguém dizer assim, nós dizemos assim, mas não é adequado. Alguém debaixo de opressão, um irmão, uma irmã, essa pessoa diz assim, irmão, o Senhor está nos tratando. Calma, é o Senhor que está tratando? Ou é o mundo que está te oprimindo? Não, se Deus está me tratando, eu estou numa boa. Se é Deus que está me tratando, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só pode ser coisa boa. Eu não posso dizer que Deus está me tratando porque as coisas estão indo mal. As coisas estão indo mal porque o mundo está me oprimindo e eu não estou suficientemente na graça do Senhor, porque eu mesmo tenho amado o mundo, ou tenho me envolvido excessivamente com o mundo. Paulo diz, usa o mundo como se dele não precisasse, ou como se não usasse. O que eu quero é que estejais livres de preocupações. Isso é o que Paulo diz. Então, se há problemas, se há opressões, se há mal-estar, se há desânimo, se há retrocesso espiritual, irmãos, isso não procede do Senhor. Isso tem a ver com o nosso apego excessivo às coisas da carne e do mundo. Então, nós temos que entender que Deus, o que Ele tem preparado para nós, é a boa terra. Amém. É a terra da promessa, é a terra que manda leite e mel. Mas se nós não retornamos à terra e continuamos no Egito, o que nos sobrevém é a opressão. Então, nessa situação, irmãos, o povo clamou ao Senhor. E aqui diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, ou seja, no tempo em que vocês precisavam de salvação. Então houve um clamor que procedeu da opressão e Deus ouviu. Hebreus fala do sentido contrário. Diz assim, hoje se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da tentação no deserto. Então o clamor do povo foi aonde? Foi no Egito. E o que o Senhor preparou para eles? Libertação. Então eles saíram libertos do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e o caminho do Egito de retorno à boa terra foi através do quê? Não foi do deserto? Agora eles estão aonde? No deserto. E no deserto diz que o Senhor fala com eles. Não é isso? Sim. No Egito eles clamaram, o Senhor ouviu e os libertou. Agora eles estão no deserto, caminhando, no sentido de terem restaurados os seus direitos como povo de Deus. E eles estão voltando para a terra da promessa. Estão voltando para Canaã, 400 anos depois. Eles deveriam ter voltado quanto tempo depois? Não é que a fome passasse? Não é? Irmãos, o fato é que nós somos apegados ao mundo. E o Senhor providencia maneiras de nos tirar do mundo. Então agora o Senhor está com o povo no deserto. Amém. E no deserto agora o Senhor quer falar ao povo. Amém. E falando ao povo, o Senhor espera que não se endureça o coração. Amém. Eu falei na minha aflição, Deus ouviu e me libertou e me salvou. Agora você está a salvo. Agora o Senhor quer falar com você. Amém. O Senhor quer falar comigo e quer falar com você.
Mas nós vemos pela história do povo de Israel uma advertência para nós. O povo, ao ouvir a voz do Senhor, endurecia o seu coração. Quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor não endureceu o seu coração. O Senhor foi a eles e os libertou, não foi? Se 400 anos depois, quando deveriam ter voltado muito tempo antes, imagina se o Senhor endurecesse o coração na hora que eles clamassem. Imagine se Deus fosse vingativo. Por que vocês demoraram tanto para clamar para mim? Agora se vocês vêm 400 anos depois clamando, enquanto estava no bem bom, vocês se esqueceram de mim, né? Agora 400 anos está tudo lascado aí, agora clama, né? Agora se vira. É assim que Deus faz? O Senhor endureceu o coração dele. E por que o povo estava padecendo? Era por culpa de Deus ou por culpa do povo mesmo? Né? Se o Senhor fosse daquele tipo que fala, eu não falei para você? Agora se vira aí no teu problema. Eu falei para você não fazer isso, eu não falei? Falei! Agora, meu, se vira. Agora não posso fazer nada por você. Bom, Deus não é assim. Graças a Deus que Deus não é assim. Né? O Senhor não endurece o seu coração ao nosso clamor. Isso é tremendo, irmãos. Amém. Mas quando Deus vem falar com o povo endurece o coração. Então, irmãos, o processo de reconciliação de Deus é que Deus providencia, de certa forma, o nosso clamor. Se nós não estamos vendo nada, o Senhor vai, de fato, permitir que o Egito fique bem ruim para você, e que Satanás, de uma maneira especial, o faraó, te oprima ainda um pouco mais, para dar para que de você saia me ajuda, meu Deus. Eu vou ajudar. Mas é possível que o Senhor tenha que deixar Faraó nos apertar um pouco mais, para nós vermos que nós estamos no lugar onde não devíamos estar. Mas o Senhor vem, ao nosso clamor o Senhor vem. E agora nós temos uma caminhada dentro da liberdade que o Senhor nos trouxe. E agora o Senhor quer falar conosco. Você falou, clamou e eu ouvi. Agora eu quero que você ouça o que eu tenho para te dizer. Amém. Agora nesse caminho longo, do deserto até Canaã, Deus tem muita coisa para nos dizer. Amém. Tem uma lei para nos dar, tem pactos e alianças para fazer. Vamos conversando. Pelo caminho vamos conversando. Tem muitas coisas para corrigir. Mas eu não quero, não. Agora não quero. Eu vou endurecer meu coração. Mas nós temos que entender, irmãos, entender os caminhos do Senhor. Deus é um Deus de reconciliação. Amém. Por mais que nós esqueçamos do Senhor, como o povo de Israel esqueceu do Senhor a não retornar para Canaã, Deus foi até eles e ouviu o clamor deles. Deus é um Deus de reconciliação. Amém. O que é reconciliar? Não é conciliar de novo? O que é conciliar? É colocar em conselho. Conciliar é um acerto. Então duas pessoas se acertam, combinam, fazem um contrato, está tudo acertado e a coisa caminha bem. Aí, num determinado momento, uma das partes começa a descumprir o que foi conciliado, ou que foi contratado, que foi pactuado. Aí aquilo gera uma inimizade entre as duas partes. Mas tem uma parte que não quer quebrar o contrato. Então ele vai trabalhar uma reconciliação.
um retorno ao pacto, um retorno ao que estava combinado. Irmãos, nós somos a parte que sempre dá problema, e Deus é a parte que sempre quer dissipar o problema. Amém. Quer resolver o problema, para voltarmos à origem, voltarmos ao que estava combinado, amém, ao que estava tratado. Amém. Isso é reconciliação. Vou dar um exemplo que está me ocorrendo aqui. Pedro chegou para o Senhor lá nos evangelhos e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes é um número bom? O Senhor falou assim: ô Pedro, 7 vezes, se for no mesmo dia, tá bom. Isso está em Lucas. Mas eu diria que você deveria estar preparado para perdoá-lo até 70 vezes 7, até 490 vezes. Puxa, o padrão de Pedro era 7, o padrão do Senhor é 490. Então tem um que sempre está dando problema, e o Senhor diz lá em Lucas, nessa passagem: e se teu irmão pecar contra ti 7 vezes, perdoa. Não é? Então o que é esse perdoa? Perdoa, 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 no mesmo dia. Puxa, se fosse numa semana, uma vez por dia, já não daria para aguentar, né? Vamos dizer que começou as ofensas na segunda, né? Segunda, está perdoado. Aí na terça pronta de novo, está perdoado. Na quarta, irmãos, na quarta-feira, no terceiro pedido, nós já romperíamos com tudo, né? Sim. Mas o Senhor é um Deus de reconciliação. Amém. É? Então, o Senhor está preparado. É incrível isso, né? Deus está preparado para 490 reconciliações. Amém. Ou para um número interminável. Deus é um Deus de reconciliação. Amém. Então, voltando aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu a eles, os apóstolos, o ministério da reconciliação. Então o que Pedro, Paulo, João pregavam? Pregavam a reconciliação. Eles chamam isso de um ministério da reconciliação. Versículo 19: o que é o ministério da reconciliação? A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém. Quando fala de reconciliar Deus e o mundo, está falando da reconciliação por causa da desobediência de Adão. Nós nascemos desassociados de Deus, por consequência do pecado de Adão. Então, no primeiro momento, o Senhor veio nos chamar à reconciliação, para que nós voltemos à situação privilegiada que Adão tinha antes da queda. Então diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O Deus da reconciliação, Ele vem a nós, irmãos, quando o nosso pecado ainda está ativo. Muitas vezes nós estamos lá na nossa rebeldia, na dureza do nosso coração, e o Senhor não leva em conta a nossa transgressão. Ele vem no meio da confusão, na hora que nós não queremos nos aproximar de Deus. O pecado está muito ativo. Eu ainda não me cansei para clamar o Senhor, mas o Senhor veio para falar conosco. Amém. Como foi no deserto. Como foi no deserto. Aquele povo vivia em permanente clima de rebeldia para com Deus. Isso fala também da nossa alma e
das nossas rebeldias ao Senhor. Mas o Senhor sempre vinha dizer algo ao povo, e Ele esperava que o povo não endurecesse o coração. Irmãos, se nós ouvimos a voz do Senhor, não endureça o coração. Quando o Senhor fala conosco, nós temos que pedir misericórdia ao Senhor, porque nós somos muito fortes no nosso próprio pecado, nós somos muito fortes nas nossas teimosias, mas o Senhor é um Deus de reconciliação. Ele não se importa que eu esteja toda hora quebrando o trato. Ele vem para tratar de novo e restabelecer a nossa aliança com Ele. Deus tem essa disposição. Ele ensinou a perdoar 490 vezes. É porque Ele mesmo é dado à reconciliação. Ele mesmo é dado ao perdão. E quando Ele vem, Ele não imputa aos homens as suas transgressões. Então, quando o Senhor vem, Ele vem no meio da nossa rebeldia. E o que Ele pede é que não endureçamos o nosso coração. Amém. E aqui Paulo diz: e nos confiou a palavra da reconciliação. Então eles estavam pregando que Deus é um Deus de reconciliação. De sorte, versículo 20, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Exortasse a quê? Voltem para o pacto, voltem para a aliança, voltem para a submissão, voltem para a obediência, voltem para a comunhão com Deus. E ele termina esse versículo dizendo: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém. Irmãos, por algumas vezes nós vemos Paulo falando rogo-vos, rogo-vos. O que significa isso? Que esse é o centro do ministério dele. Amém. Quando ele roga para nós, por nós, ou melhor, roga não por nós a Deus, ele roga para nós. Rogo-vos. É porque se nós não atendemos esse rogo, nós estamos saindo de Deus mesmo. Ele é embaixador de Deus. Ele é o mediador. Não estou falando que ele está tomando o lugar de Jesus, não, hein? Eu estou dizendo que ele é o anunciador do Deus da reconciliação. Amém. Então, quando ele diz: eu rogo a vocês, é como se ele estivesse dizendo: eu vejo que vocês estão afastados, voltem, senão não tem jeito. Então, quando ele faz um rogo, é porque se aquilo que ele está rogando não for atendido, nós estamos fora da aliança, nós estamos fora de Deus, e isso não pode de maneira alguma ser bom para nós. Os irmãos lembram de algum outro rogo de Paulo? Romanos 12, né? Vamos ver isso daí, a gente volta aqui depois. Deve ter outro, mas francamente só estou lembrando esses dois mesmo. Paulo de Efésios, fariseu, prisioneiro. Ah, é. Cristo pequeno, modo de Digno. Tem várias. Precisava até fazer uma pesquisinha aqui, né? Talvez a próxima mensagem de Efésios seja essa, né? Vermos os rogos do apóstolo, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, não ignorem as misericórdias de Deus. O Deus da reconciliação está ativo, está chamando de novo, volta de novo. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Também Paulo roga cada coisa, hein? Só roga coisa difícil, meu. Mas são essas coisas, irmãos, que nos coloca no centro da vontade de Deus. Amém. Essas coisas que nos colocam numa posição totalmente privilegiada.
Ontem o Adriano falou, não só o Senhor foi exaltado à direita de Deus, na majestade e nas alturas, mas Ele também nos levou para nos assentarmos lá. Amém. Puxa, irmão, não podemos abrir mão dessa posição. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o rogo prossegue para o versículo 2: e não vos conformeis com este século, ou em palavras mais simples, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos ou deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 1:10. Vamos ver. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Precisamos fazer um estudo sobre os rogos do apóstolo. 2 Coríntios 10:1. 2 Coríntios, opa, está empolgando aí. 2 Coríntios 10:1. Segundo aos Coríntios 10:1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado. Puxa vida. Paulo está falando, irmão, não me provoque a ter que chegar aí. Oi. 1 Coríntios 4:16. Puxa vida. Puxa vida. Oh, Deus, nós precisamos fazer um estudo disso. Eu já estava querendo encerrar. João 14:16. Eu rogarei meu Pai. Ó, domingo de manhã nós vamos falar só sobre o próximo. Não, o próximo nós não estamos aí, né? Bom, na próxima vez que eu tiver no domingo a oportunidade de falar, eu vou fazer um levantamento completo dos dogmas. Então, irmãos, o que é isso? Paulo chega para os Gálatas e fala assim: eu receio, irmãos, que para convosco eu tenha trabalhado em vão. Não é duro isso? Perdi tempo com vocês. Então, quando ele roga, ele está querendo dizer isso, irmãos. Eu quero que vocês frutifiquem no trabalho que eu tenho entre vocês como embaixador de Deus. Essa palavra grega vem de uma raiz que significa chamar ao lado para ajudar. Amém. Beleza, hein? Amém. Então, irmãos, quando Paulo roga, é porque ele sente que o trabalho dele não está produzindo os frutos que ele queria, que ele está correndo em vão, ou que trabalhou, corri em vão, trabalhei inutilmente. Isso me traz muito temor, né? Eu estou falando para mim particularmente. Estou aqui procurando servir o Senhor e os irmãos, mas sempre fica essa questão: Senhor, me guarda de que meu trabalho não produza os frutos que o Senhor quer, ou que eu estou fazendo para Ti não atenda o que o Senhor de fato está pedindo, ou não produza os resultados que o Senhor almeja. Amém. Senhor querido. Amém. Então, irmãos, puxa vida, que coisa, né? Então, vamos voltar lá para o 2 Coríntios 5 e vamos encerrar. Realmente, Paulo roga muito mais do que eu estava imaginando. Ele não tem poucos rogos, não. Senão, ele fala: irmãos, reajam, né?
Em nome, pois, versículo 20, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, que tipo de reconciliação ele está falando aqui? Vamos considerar em dois sentidos. No sentido literal do contexto. Ele está falando aos coríntios. A igreja em Corinto é uma igreja muito problemática, a não ser com relação a poucos irmãos que entendem o ministério de Cristo. A grande maioria dos irmãos estão metidos em muitos pecados. Essa é a situação da igreja em Corinto. Então ele está rogando a esses irmãos da igreja em Corinto, que são problemáticos, que não frutificam conforme o ministério que ele estava desenvolvendo no meio dos irmãos. Então ele está pedindo aos irmãos: irmãos, vocês tomaram o rumo errado, voltem para o rumo certo. É a situação da igreja em Corinto. Agora, em se tratando de nós, irmãos, eu acho que nós não somos tão ruins que nem os coríntios, né, irmãos? Acho que nós estamos melhorzinhos, então. Não, fala aí, sem medo. Julgue a si mesmo. Nós estamos piores, iguais ou melhores? Não tenha medo, não. Melhores, né? Melhores. Não está aquela belezura toda, mas também não temos aquele pontuado de problema, né? Então, falando de nós mesmos, irmãos, a reconciliação com Deus. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor sempre está falando conosco. Está falando principalmente, irmãos, para nos corrigir, para nos botar na linha. Ele nos ilumina contra certas condutas, atitudes, coisas do coração. O Senhor não fala conosco, irmãos? Não estou falando só palavra de pregação aqui, não. Estou falando aquela palavra na hora que você está lá no trabalho, ou em casa, ou às vezes no meio do que Deus está reprovando. O Senhor fala. Não está falando? O Senhor não leva em conta a nossa transgressão, irmão. Não é maravilhoso isso? Eu estou lá brigando com a minha mulher, estou lá brigando com a Luzia. O Senhor fala: não faz isso. Fica quieto. Ele vem no meio, ele não leva em conta a transgressão. Ele aparece no meio do meu pecado e diz: para, filho, para com isso. Não é assim? Ele só quer o quê? Que eu não endureça o meu coração. Aleluia. Não é isso? Se ouvir a voz do Senhor, não endureça. Ontem não, na sexta, a gente estava falando sobre fé. Sobre fé. Irmão, se nós não endurecemos o nosso coração ao falar do Senhor, entenda que o Senhor fala conosco e eu não endureço o meu coração. Agora, considerem a coisa no outro sentido, como o povo no Egito, o teu clamor ao Senhor. Se eu não tenho problemas ao falar do Senhor comigo, o Senhor não tem problemas ao meu falar com Ele. Então o que eu peço eu recebo. Não é maravilhoso isso, irmão? Então na sexta-feira ele estava falando sobre fé. E eu estava falando do imediatismo com que o Espírito quer agir na nossa vida, com respeito a muitas questões. E eu estava falando a respeito de estar triste, ou angustiado, ou preocupado, ou com medo, ou com mágoa mesmo, ou com raiva. Clama ao Senhor. O Senhor não vai demorar para te trazer a paz, a sobriedade, ao amor, a alegria, a tranquilidade. O Senhor não vai deixar para o dia seguinte. O Espírito do Senhor se move muito rapidamente, principalmente nessas questões, que é de nos restabelecer a paz e a comunhão com Ele. Aí o Edson deu um exemplo lá no trabalho dele. Houve uma situação de incêndio lá no mato, né, Edson? E o vento começou a soprar aquele fogo para o lado das instalações ali, né?
E você pediu, Senhor, muda o vento. Ele falou que mudou o vento, né? Poxa, irmãos, adiantava mudar o vento amanhã? Adiantava mudar o vento amanhã? Puxa, o Senhor age na hora. Então entendam, irmãos, se nós não temos problema com ouvir ao Senhor, o Senhor também não tem problema com ouvir ao nosso clamor. E nós vamos viver na vida assim. Eu clamo ao Senhor, o Senhor responde. Até mesmo imediatamente. Mas quando o Senhor fala comigo, eu cedo. Eu não endureço. Eu me reconcilio com o Senhor. Não é? O que os irmãos acham? Se eu estou lá discutindo com a Luzia, graças a Deus faz vários anos que eu não discuto mais com ela. Vai mesmo, irmão. Eu perdi a sempre, larguei mão. Não ganhava uma. Então o senhor falou, fica quieto, meu filho. Eu aprendi. Então hoje nós temos muita paz, muita alegria, a gente ri muito, né? Mas não foi sempre assim. Né? Mas ficou assim. Mas imagine, se eu estivesse lá discutindo com a Luzia, eu estou precisando de reconciliação com Deus naquela hora? Estou, claro que estou. O Senhor falou para amar o inimigo. Eu estou brigando com a minha mulher, que não é meu inimigo. Eu estou mal com Deus naquela hora. E o Senhor vem no meio da crise dizer, meu filho. Então, nesse sentido, de quantas reconciliações com Deus nós precisamos? Muitas. O tempo todo, né, irmão? Senhor querido. E o roubo do apóstolo é: vos reconcilieis com Deus. Talvez não haja uma grande questão na minha vida em que eu tenho que falar, eu tenho que parar com esse pecado. Mas muitas pequenas coisas, o Senhor vem falar conosco. E sempre que o Senhor vem falar conosco, no meio da nossa transgressão, que Ele não está imputando, Ele vem na sua santidade, no meio do meu pecado, e me chama à reconciliação. Isso é maravilhoso, né, irmão? Amém. Oh, Senhor querido. Amém. 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, quando nós reagimos positivamente ao falar do Senhor no nosso coração, não endurecemos. O que vai sendo trabalhado em nós é a justiça de Deus. Não só no sentido do Senhor nos perdoar e ser misericordioso, mas no sentido de Ele estar aperfeiçoando o nosso viver no padrão da sua justiça, de modo que Cristo está sendo formado em nós. Capítulo 6, versículo 1. E nós, ele está falando nós apóstolos, tá? Na qualidade de cooperadores com Ele, com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém. Irmão, todo dia é dia de salvação, não é? Nesse sentido, todo dia nós precisamos ser salvos, não é? Amém? Amém. Deus é um Deus de reconciliação. Amém. Em especial, irmão, diante da mesa do Senhor. Sim. Paulo diz para nós examinarmos a nós mesmos, não é? E dentro desse espírito de reconciliação, nós pedimos ao Senhor: Senhor, vê se há em nós caminho mau. Se há, eu quero me deixar moldar no padrão da tua justiça.